Capítulo 13. Plena certeza de fé. Deus não responde à nossa necessidade, Ele responde à nossa fé. Durante os anos conheci numerosos cristãos sinceros que são cheios do Espírito Santo, amor, temor do Senhor e se abstêm do pecado, e ainda assim eles perguntam: por que não escuto Deus ou não sinto sua presença? Eu posso sentir a frustração nestes santos, enquanto eles todos estão fazendo o que sabem fazer, mas desconectados em oração. Conversando com eles por alguns poucos momentos, nós geralmente descobrimos a razão de sua dificuldade. Na maioria das vezes, há uma resposta, e é encontrada no versículo que segue. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, versículos 19 ao 23. Primeiramente, o escritor nos diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos, onde o Senhor habita. Lembre-se do momento em que Jesus rendeu o seu espírito na cruz e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus se mudou do templo e estava pronto para se mudar para o seu templo novo, o ser humano nascido de novo. Então agora, quando nos aproximamos, buscamos dentro de nós, ao invés de tentar nos imaginar entrando na sala do trono que está a milhões de quilômetros de distância. Ao nos conectarmos com o Espírito de Deus, dentro de nós, estamos na sala do trono com Jesus e o Pai. Note que o escritor nos diz que devemos ter intrepidez para entrar. Como podemos nos aproximar com semelhante confiança? Simplesmente porque Ele já pavimentou o caminho até a sua presença pelo nobre sangue que Ele derramou no Calvário. Tivemos nossa consciência limpa de toda a tirania da condenação resultante do pecado e agora podemos entrar com plena certeza em sua presença. Não é um jogo de errar ou acertar, é um fato. Deus disse que se nos aproximarmos, Ele se chegará a nós. No entanto, a razão principal para a dificuldade da maioria está na declaração plena certeza de fé. Nós devemos nos aproximar com fé, pelo que a Escritura nos diz claramente. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Escute estas palavras: sem fé é impossível agradar a Deus. Pare alguns minutos e deixe que essas palavras simplesmente se aprofundem em seu coração. Subtítulo: Eu só estou procurando alguém para crer. Nunca esquecerei o período em que eu tinha apenas alguns anos de vida no Senhor, solteiro e vivendo em um apartamento na Carolina do Norte. Em uma manhã, enquanto ainda estava em um sono profundo, eu me vi saltando da cama, assentando e as palavras pularam da minha boca. Eu só estou procurando alguém para crer. Olhei para o meu despertador e descobri que eram 4 horas da manhã. Estava em um sono tão profundo que tive que checar onde estava e o que havia acabado de acontecer.
Acendi a luz e percebi que os lençóis estavam ensopados, mesmo eu não tendo febre ou nenhuma doença de tipo algum. Eu estava impressionado, bem como admirado, percebi que Deus havia acabado de falar por minha boca, mas então pensei, por que não foi mais profundo? Eu sei que Ele está procurando pessoas para crer. Eu estava cansado e imediatamente voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei e continuava ouvindo durante toda a manhã. Eu só estou procurando alguém para crer. Eu só estou procurando alguém para crer. Eu só estou procurando alguém para crer. Praticamente ao meio-dia, repentinamente isso me afetou. Eu falei algo comigo mesmo. Isso é profundo. Daquele momento em diante, comecei a ponderar em meu coração sobre as duas questões que seguem. O que entristecia mais Jesus? Não o que o irritava mais, que obviamente seriam os fariseus hipócritas. E o que o alegrava mais? Primeiramente, o que mais o deixava triste eram as pessoas que não acreditavam que ele faria o que ele havia dito que faria. Para simplificar, a sua falta de fé. Isso, na realidade, é o que a fé é. É acreditar que Deus diz o que Ele quer dizer e Ele quer dizer o que Ele diz. Deus não é homem para mentir. Ao contrário, Ele se apoia na sua palavra com a honra do seu nome. Ele jura por si mesmo, porque não há ninguém maior. Então, quando nós duvidamos dele, nós insultamos a sua integridade. Vamos dar uma olhada nisso? Ouça o desapontamento de Jesus nas escrituras que seguem. Estas são apenas algumas do livro de Mateus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 6,30. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Mateus 8, versículos 25 ao 26. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Mateus 16, 8. Você escutou o desapontamento e a tristeza em seu tom de voz em cada uma dessas declarações? No entanto, o incidente que mais me surpreende é quando os discípulos não puderam expulsar um demônio de um menino epilético. Escute o que Jesus disse para a sua própria equipe. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Mateus 17, versículo 17. Ele certamente não guardou o que ele estava sentindo. O seu tom de voz vai além do desapontamento, do desgosto e da tristeza, e limita-se a uma raiva justa. Depois, os discípulos perguntaram a ele por que eles não puderam expulsar o demônio. Jesus simplesmente disse: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17, 20. Subtítulo: Deus responde à nossa fé. Tudo o que nós recebemos de Deus é por meio da fé. Há uma verdade que havia descoberto que muitos no corpo de Cristo não estão a par, isto é, que Deus não responde à nossa necessidade. Ele responde à nossa fé. Pare e medite sobre essa declaração por um momento. Eu poderia dar inúmeros exemplos disso na Escritura, mas permitam-me apenas 2. Primeiramente, certo dia Jesus estava ensinando muitos líderes em uma casa e nós lemos: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17.
Eu amo quando a Escritura nos diz especificamente que o poder de Deus está presente para curar estes líderes. Isso nos informa que pelo menos um destes líderes, e provavelmente muito mais deles, necessitavam ser curados, mas ainda assim nenhum deles recebeu. Por quê? Nenhum deles tinha fé para receber. No entanto, havia um grupo que trouxe um homem paralítico para casa em um leito, mas eles não conseguiam entrar, porque havia muitas pessoas. Então, eles o levaram para cima do telhado, abriram e desceram com cordas para o meio onde estava Jesus. Nós então lemos: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Lucas 5, versículos 20 ao 26. Jesus viu a fé deles. O paralítico, junto com aqueles que o carregaram, sabia que o Senhor era bom pela sua palavra. Eles provavelmente sabiam que Deus já havia falado com o seu povo, e isso era para que não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículos 2 e 3. Os líderes, por outro lado, ficaram surpresos quando viram o paralítico curado e glorificando a Deus, mas mesmo assim, nenhum deles foi curado. Por quê? Porque nós não podemos receber, mesmo o que Deus deseja que nós tenhamos, a menos que o recebamos pela fé. A vontade do Pai era que os líderes doentes recebessem a cura, mas eles não a receberam. Deus responde quando nós acreditamos, o que é refletido no nosso ir adiante no que Ele diz. Em outro incidente, uma mulher grega veio a Jesus. Ela pediu que ele curasse a sua filha de uma opressão demoníaca. Jesus disse: deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marcos 7, 27. Ele a chamou de cachorrinho. Ela poderia ter ficado insultada e ter saído furiosa. Ainda assim, ela de alguma maneira conhecia seu caráter. Então, imediatamente ela respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Marcos 7, versículo 28. Ela sabia que estava diante do Filho de Deus e acreditava que ele era um bom Deus, sem falta de poder. Ela estava determinada, pois sabia que tudo o que tinha de fazer era continuar com seu pedido, que não lhe seria negado. Ela continuou com fé e Jesus disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Marcos 7, versículo 29. Quando ela chegou à sua casa, encontrou sua filha completamente curada. Novamente, Jesus respondeu à sua fé, não à sua necessidade, porque seu primeiro pedido foi absolutamente fora da necessidade, mas a resposta dela à primeira pergunta de Jesus estava cheia da sua fé. Subtítulo: a fé é a chave para receber tudo. Esse princípio aplica-se a tudo no reino. De fato, Tiago é intrépido o suficiente para declarar que quando nós nos aproximarmos de Deus em oração, devemos fazê-lo com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha a esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 16, versículo 7. Uau! Escute essas palavras novamente. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Medite nisso por um momento. Pense nas palavras: não alcançará do Senhor coisa alguma. Isso é uma declaração definida sem sombra de dúvidas, nem exceções.
Deus está tendo certeza de que nós estamos entendendo isso ao pé da letra. Ele responde à sua fé e nada mais. Isso é o motivo de muitos não terem recebido o Espírito Santo. Eles não pedem com fé. A Escritura nos pergunta: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, versículo 2. Isso acompanha o que Tiago diz. Você não pode receber nada do Senhor se você não se aproximar dele pela fé, a qual certamente incluiria seu espírito. Muitas vezes eu me encontrei com cristãos famintos que não falavam em línguas. Eles sabem que há mais e estão buscando. Mesmo assim, depois de ouvir a palavra de Deus no encher do Espírito Santo, eles me dizem: eu orei uma vez para recebê-lo e não aconteceu nada. Quando eles pedem para receber, pedem pensando que talvez recebam. Eles não têm a determinação que mulher grega descrita acima teve. Eles não chegam com plena certeza. Eles não vêm com intrepidez. Deus espera que nós conheçamos sua vontade pelo que nos foi dito. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, versículo 17. E uma vez que saibamos, peçamos com fé e confiança. Em relação a se aproximar de Deus para uma intimidade, esse mesmo princípio se aplica. Muitas vezes, quando crentes se aproximam do Senhor, eles o fazem esperançosos de que se comunicarão com Ele. Não estou falando da palavra bíblica esperança, que significa confiante expectativa, e sim, no talvez isso aconteça. Os crentes frequentemente soltam palavras no ar, esperando para serem ouvidos. Essa atitude não é fé e não acessará a presença de Deus. Novamente é dito: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Hebreus 11:6. O escritor está dizendo aos cristãos hebreus que quando você se aproxima de Deus, você deve acreditar que Ele existe. Em outras palavras, que Ele estará lá, Ele escutará e responderá. Tiago diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículos 7 e 8. Um homem de ânimo dobre é alguém que se aproxima de Deus e ainda assim se questiona se está em sua presença. Ele até pode se perguntar se Deus está notando que ele está chegando. Um sintoma de ser de ânimo dobre são os pensamentos flutuantes. Deixe-me explicar. Muitas vezes nos cultos, quando as pessoas vêm para a frente para receberem oração depois da mensagem, peço aos músicos que parem de tocar. A razão disso é que mesmo a música sendo só instrumental, muitos cantarão as letras das canções familiares e eles não estarão concentrados no Senhor. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4, versículo 8. Como nós poderemos estar buscando a Deus quando nem mesmo nossas mentes estão concentradas nele? Você pode se imaginar aproximando de um amigo da mesma maneira? As pessoas são facilmente distraídas porque elas esperam que se comunicarão com Deus quando elas se aproximarem. Não, você deve acreditar que Ele existe. Você deve acreditar que Ele está lá. Você deve acreditar que Ele está ouvindo e responderá. Ele merece a sua indivisível atenção. A fé dá a plena certeza de que Ele está dando toda a sua atenção, porque você sabe que Ele prometeu e Ele não pode mentir. Se você se aproximar, Ele também se aproximará. Oh, o entusiasmo em meu coração neste momento é quase incontrolável. Que Deus maravilhoso nós servimos! Ele nos responderá se nós nos aproximarmos na fé. Subtítulo:
Como nós conseguimos fé? Agora nós devemos dar enfoque a uma pergunta que é feita frequentemente: como eu aumento a minha fé? Isso tem sido perguntado durante anos, de fato, desde o tempo dos apóstolos. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17, versículos 5 e 6. Note que ele primeiramente diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Uma semente é uma coisa muito pequena, mas contém dentro de si um potencial de se tornar uma árvore imensa. Então, antes de nós falarmos sobre termos a fé desenvolvida em uma grande e frutífera árvore, devemos primeiramente perguntar: como é que nós conseguimos a semente? Essa pergunta é claramente respondida no seguinte versículo: e assim, a fé vem pela pregação, pelo ouvir, e a pregação, o ouvir, pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. É tão simples, a semente vem pelo ouvir a palavra de Deus. Note que ele também diz, pelo ouvir e o ouvir. Às vezes isso pode acontecer ao se ouvir uma vez só, mas frequentemente a semente é depositada em nossos corações no ouvir repetidamente. É por isso que muitos cristãos famintos escutarão ou lerão a mensagem contendo a palavra de Deus repetidamente. Eu já vi numerosas pessoas chegarem perto de mim e dizerem: eu li um de seus livros várias vezes ou assisti a mensagem em um vídeo 5 vezes e na 5ª vez aquilo explodiu em mim. Foi naquele momento que a semente foi depositada e criou raízes. É tão simples que nós podemos perder se nos complicarmos. A semente da fé vem meramente pelo ouvir a palavra de Deus falada ou escrita pela inspiração do Espírito Santo. Como é triste hoje que nós temos tantos sermões pregados, tantos livros escritos e ainda assim tão pouco da palavra de Deus sendo falada. O primeiro livro que escrevi não foi aceito por uma grande editora porque em suas palavras tinha muita pregação. Muito da escritura, muito do que Deus dizia. Eu acho que eles queriam alguma coisa que apelasse para as emoções dos homens ou até mesmo a sua carne. É triste, mas essa é a pressão a que muitos ministros estão cedendo hoje. Nós temos agora igrejas que buscam a amizade, onde as pessoas que frequentam não trazem as suas Bíblias porque elas não precisam delas. Elas ouvem um discurso agradável ou engraçado que as ajudará em suas vidas ocupadas na busca dos prazeres. Quando eu pondero sobre o estado das nossas igrejas no Ocidente, tudo é irônico para mim, porque nos 2 últimos anos, nosso ministério já enviou 50.000 Bíblias para os líderes da igreja clandestina na China. Eles estão desesperados pela palavra de Deus. As Bíblias são tão escassas na China que os líderes dão páginas do Novo Testamento para os idosos e pedem a eles que memorizem, para que possam sempre falar a palavra de Deus se suas Bíblias forem confiscadas pelas autoridades. Estes homens e mulheres sabem o valor da palavra escrita de Deus. Ainda assim, nas nossas igrejas do Ocidente, estamos tentando propor as mensagens que trazem entretenimento à alma e o conforto para a carne, ao invés das mensagens da palavra de Deus que trazem transformação à alma e morte à carne. Ouvindo essas histórias, talvez iremos rir ou até derramaremos uma lágrima por causa de uma história comovente, mas o que acontece quando o pecado vem bater à porta da vida destes que buscam? Eles terão força para enfrentá-lo?
O que acontece quando eles precisam saber qual é a vontade de Deus em uma situação crucial? Eles saberão orar ou como pedir? Eles terão a fé daqueles que receberam os evangelhos? As situações são infinitas. Eu estou feliz por aquela editora ter rejeitado o meu primeiro livro, porque se tivessem aceitado, talvez pedissem aos seus redatores que enfraquecessem as mensagens, e as multidões que têm sido fortalecidas por elas seriam impedidas de ler. O livro foi publicado. A coisa irônica é que o dono da editora dispensou o editor de sua companhia e contratou um homem que tinha um coração temente a Deus. O novo editor contratou uma equipe que tinha uma paixão similar de ver as mensagens de Deus proclamadas ao seu povo. Esse homem aproximou-se de mim e perguntou se podia publicar meu próximo livro. Eu acabei publicando 5 livros na mesma editora, 4 dos quais se tornaram best-sellers. E mais do que isso, nós continuamos a receber inumeráveis testemunhos de vidas, famílias e igrejas que têm mudado. A Deus seja toda a glória. Compartilho isso com você porque há uma fome na terra, não de pão e água, mas da palavra de Deus. Veja Amós 8:11. Na maioria das igrejas americanas temos muito pouco da palavra de Deus sendo pregada. Eu não estou dizendo que nós não temos mensagens porque temos um enorme número de livros, vídeos e fitas cassete, mas o que nos tem faltado é a palavra de Deus. Porque eu posso ir às nações na África e Ásia e ver pessoas que têm condições de vida muito menores que a dos americanos e ainda assim recebem tão facilmente de Deus e têm muito mais fé e frutos em suas vidas? É simples. Eles estão ouvindo a palavra do Senhor e não as mensagens legalistas ou as que buscam amizade. Prometi a Deus que nunca cederia às pressões de trazer mensagens que agradariam às pessoas ao invés de mensagens que ele estivesse falando. Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Quantos começaram como servos de Cristo, mas são agora escravos de suas congregações ou audiências? Eles estão presos agora à pressão de dar àqueles que eles supostamente lideram o que eles querem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que deposita a semente da fé em nossos corações. Como líderes, devemos dar ao povo do Senhor o que eles necessitam, não o que eles acham que necessitam. Nós devemos alimentá-los com a palavra de Deus, que é capaz de edificá-los e lhes dar herança. Veja Atos, capítulo 20, versículo 32. Muitos líderes estão vindo à frente e novamente proclamando a palavra de Deus pura e sem alterações. Muitos caíram na armadilha de agradarem aos homens e estão livres agora, enquanto outros novos estão se levantando. Eles estão chamando o povo de Deus de volta para Ele. Por que Deus está enfatizando intimidade com Ele agora? A resposta é simples. Ele quer que você tenha fé para viver em uma doce comunhão com Ele, porque você não pode ter intimidade sem fé. Ele está semeando o seu povo com sua palavra para que se aproximem. Oh, que entusiasmo por isso tudo! Subtítulo: Como nós aumentamos a nossa fé? Agora nós chegamos à questão de como aumentamos a nossa fé. Jesus disse aos seus discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás?
Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, versículos 6 ao 10. Isso me deixava confuso. Jesus, depois de comparar a fé a uma semente, dirigiu-se diretamente ao papel de um servo com o seu Senhor. Parecia que Jesus não estava sendo conveniente, mas sabia que isso não podia ser verdade. Então, um dia o Espírito Santo abriu os meus olhos. Primeiramente, ele nos diz que a fé vem na forma de uma semente. Sementes são muito pequenas, mas contêm dentro de si o potencial de se transformarem em árvores enormes. Então, não é suficiente ter somente a semente plantada, as sementes devem ser cultivadas para atingirem seu destino. A segunda parte da sua resposta contém o segredo para fazer a semente da fé crescer e se tornar uma árvore frutífera imensa. Em outras palavras, o tipo de fé que arrancará amoreiras, removerá montanhas ou nos levará à própria presença de Deus. Por que um servo cuida da lavoura ou cuida do gado para o seu senhor? O verdadeiro alvo é para pôr comida em sua mesa. O que Jesus está perguntando é: por que um servo cuida da lavoura ou do gado e então não termina seu trabalho de trazer a comida à mesa de seu senhor? Para se ter sucesso, ele necessita completar tudo o que lhe foi pedido. O não terminar pode ser comparado a ter uma semente que você planta, rega e aduba, mas quando chega o tempo de colher, você a destrói ou, por negligência, deixa o fruto apodrecer. Jesus está falando a respeito da nossa obediência a Ele. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos nos seus campos. Se nós queremos ver nossas sementes da fé crescerem, frutificarem e produzirem, então devemos ser servos obedientes em tudo o que nos é pedido para fazer. Note suas palavras, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado. Essas palavras confirmam que ele está falando a respeito da nossa obediência. Isso é o segredo para ver nossa fé aumentar.